Boa noite, irmãos. Se você tem a sua Bíblia, vamos pegá-la e vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 2 do livro de Gênesis. Capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem, irmãos, hoje o nosso assunto, o caminho da salvação. Pode ser que tenha um assunto tão importante quanto esse, mas mais importante que esse certamente não existe. Aliás, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela foi escrita justamente por isso, para nos ensinar o caminho da salvação. Não teríamos a Bíblia se não houvesse a perdição do homem, porque se não houvesse a perdição do homem, Deus ele estava descendo até hoje, de manhã e à tarde, conversando com os homens pessoalmente, como ele fazia com Adão. A Bíblia foi necessária, por quê? Para realmente nos mostrar que existe o caminho da salvação. Então, quando nós falamos do caminho da salvação, nós falamos que houve alguma coisa que se perdeu. Se alguma coisa tem que ser salva, é porque primeiro ela foi perdida. Se falamos de caminho da salvação, é porque a salvação aqui se refere ao homem, é primeiro porque o homem se perdeu. Agora, não importa o quão esteja perdido o homem, o tamanho da sua perdição, e não é pequena, isso é um outro assunto, a grandeza da perdição do homem, não importa. Se tem o caminho da salvação, é porque existe a salvação. E o que nós vamos mostrar hoje, irmãos, é que o homem perdido, ele está, mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça infinita, ele abriu um caminho para nós. Por que eu li esse texto no capítulo 2? Porque esse aqui é o momento chave, quando Deus dá uma ordem para o homem e ele precisa cumprir essa ordem. Mas não começou aqui, isso é a verdade. Nós sabemos que Deus criou os céus e a terra, o paraíso foi criado por Deus. Quando Deus criou os céus e a terra, dentro desses céus e dessa terra, Ele separou um lugar em especial. Aqui no capítulo 2 de Gênesis, eu gostaria que você abrisse comigo no capítulo 2 de Gênesis, diz que Deus, no versículo 8, Ele plantou, o Senhor Deus, um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que ele tinha criado. Então veja, Deus, ele criou o mundo, e dentro deste mundo, ele criou o que nós conhecemos como paraíso. Quando você lê essa frase aqui, do versículo 8, Deus plantou um jardim no Éden. A palavra Éden significa planície, e a palavra jardim é o paraíso em si mesmo. Por isso, nós podíamos ler assim, olha, Deus, ele plantou um paraíso na planície. Quando diz que plantou um jardim no Éden, quer dizer que ele encontrou uma planície que ele mais gostou, e nessa planície ele fez um paraíso. E dentro desse paraíso, meus irmãos, ele colocou o homem. Mas esse paraíso era um lugar maravilhoso, pelo que se via nesse paraíso. Seja pelas árvores, tinha de tudo para se comer. Seja dos frutos que sempre vingava, seja dos rios que regavam aquele jardim, seja do ouro que tinha no final daqueles rios. Ou seja, será que existiu um lugar mais bonito que esse? Nós sabemos que não. Então é um lugar maravilhoso pelo seu visual, mas mais maravilhoso ainda é pela pureza que se encontrava nesse jardim.
Porque como nós temos lá no final da Bíblia, ali não havia choro, não havia dor, não havia morte. É um lugar de paz, um lugar, meus irmãos, onde não tem tormento, onde não tem angústia, onde não tem assim nada que pudesse atacar a nossa mente. Então, veja que esse é o lugar ideal. Quando Deus ele cria um mundo, e dentro deste mundo ele cria um jardim, ele está dizendo, olha, eu vou colocar vocês no lugar ideal. Imagine um homem perfeito como era Adão, uma mulher perfeita como era a Eva, precisava morar num lugar perfeito que era o jardim do Éden, ou seja, o paraíso. Então, tudo está combinando aqui. No capítulo 2, tudo combina, porque Deus colocou Adão e Eva nesse paraíso. O versículo 8 diz isso lá no final, né? Que Deus plantou um jardim na banda do Oriente e fez o quê? Colocou o homem que ele tinha formado. É ali, meus irmãos, que Deus disse para o Adão e para Eva, eu quero que vocês guardem esse lugar, eu quero que vocês cultivem esse lugar, eu quero que vocês cresçam nesse lugar, eu quero que vocês se multipliquem nesse lugar. Então, meus irmãos, era um lugar para crescer, para multiplicar, para o homem poder trabalhar, tudo isso. Mas, mais ainda, tinha uma coisa que era melhor do que tudo isso. Havia uma coisa melhor do que os frutos, do que as árvores, do que os rios, do que aquele ouro. A palavra de Deus diz que havia uma comunhão perfeita entre o homem e Deus. Sabe quando o salmista diz que Deus, que é o homem para que o visites a cada dia. É claro que ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma recapitulação desse capítulo 2 do livro de Gênesis. Quando Deus, meus irmãos, ele descia pela virada do dia e podia conversar pessoalmente com o homem. A presença de Deus no meio deles é o que havia de melhor no paraíso. Eles tinham plena comunhão com Deus. Nós temos uma figura aqui, né? Olha, o lugar devia ser muito lindo. E nós encontramos lugares lindos neste mundo também. Às vezes vamos para alguns lugares ou vemos, né, pela foto, pela internet, ou mesmo a pessoa vai de férias e consegue encontrar um lugar, ele fala assim, olha, isso sim é o paraíso. Você não tem ideia do que é o paraíso, porque mesmo naquele lugar, que rio lindo, ali naquele rio lindo, os peixes morriam. Morrem, né? Vai morrer algum peixe, um passarinho, vai vir uma trovoada, vai acontecer alguma coisa, uma cabeça d'água, olha, alguma coisa horrível pode acontecer naquele lugar tão lindo. Mas quando nós falamos do Éden, quando nós falamos do paraíso, ali não, meus irmãos, era tudo muito lindo, muito perfeito, mas mais do que isso, a presença real de Deus. Isso fazia do paraíso um lugar sem igual. Não é só bonito, é o Deus lindo que nós, né? Meu Deus, como o Senhor é lindo. Muitas pessoas falam isso de Deus, mas lindo, lindo mesmo, era ter a presença do nosso Deus. Então a melhor coisa que havia no paraíso era essa comunhão perfeita entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus. Nós temos aqui no capítulo 2 e versículo 16, a ordem e o aviso de Deus. Qual é a ordem, né? O que Deus ordenou? Bem, ele já tinha falado, você tem que guardar, você tem que cultivar, mas a ordem mesmo, direta, está no versículo 16, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Qual que era o aviso? O aviso era, você não coma dessa árvore que está no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal. Isso aqui foi a ordem de Deus. E qual que foi o aviso de Deus? Deus disse assim, olha, o dia que você comer, você vai morrer. Então não tem só uma ordem, tem um aviso que Deus disse, olha, você não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, irmãos, resumindo, se o homem desobedecesse essa ordem,
tudo ia sair numa desordem, né? Tudo ia sair fora do lugar, como de fato aconteceu. No capítulo 3, no versículo 1 do livro de Gênesis, diz que a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Lá vem a tentação. E junto com a tentação veio a queda do homem. Deus permitiu que Satanás aparecesse para tentar. Ele investiu sobre a mulher, teve sucesso. Com aquela provocação, fazendo com que a mulher desconfiasse do cuidado, do amor, de toda a bondade de Deus. E ela desconfiou, porque se não tivesse desconfiado, não teria comido. E aí ela comeu daquele fruto, da árvore proibida, deu para Adão. O Adão também comeu. E aí, meus irmãos, o primeiro casal caiu no pecado. Ambos desobedeceram à ordem de Deus. E aí o pecado entrou no mundo. É assim, o pecado é uma transgressão contra a vontade de Deus, seja por pensamento, seja por ação, seja por omissão. Olha, pecado é uma transgressão da lei de Deus, é uma transgressão da palavra de Deus. Deus tinha dito, não coma dessa árvore. Então eles deliberadamente, mas foram tentados. Bem, Jesus também foi tentado e nem tinha um paraíso, foi no deserto e ele disse não, sempre dizendo não para o diabo, para Satanás. Mas o primeiro casal caiu. É por isso que nós chamamos esse momento de a queda do homem. Quando fala a queda do homem, é a queda de toda a humanidade. E junto com a queda veio algumas consequências, que nós chamamos consequências do pecado. Primeiro é a morte física. A cada dia, meus irmãos, o homem ia ficar mais velho até que findasse a morte física. Essa morte que nós temos hoje, que a pessoa morre e tem que ser enterrada, 7 palmos ou cremado, não interessa. Essa morte física de Adão demorou 950 anos, mas chegou. Você imagine que ele demorou 950 anos para morrer? Pois é, mas a palavra de Deus se cumpriu. Então, a primeira consequência é essa morte física, que começou nesse processo lento de degradação física, foi indo, até que ele ficou velhinho, e morreu, né? A terra amaldiçoada. A terra perdeu a perfeição. E se tornou um lugar difícil para viver. É por isso que nós temos tanto sofrimento neste mundo, porque a terra foi amaldiçoada. Surgiu o sofrimento, a dor, muita confusão. Aí, meus irmãos, esse mundo de dificuldade. É por isso que nós temos brigas no lar, marido, esposa, filhos. Nós temos fome, nós temos miséria, nós temos doença, nós temos essa praga aí, o coronavírus. Quando não é o coronavírus, é outra coisa. Ou seja, o mundo sempre teve uma dificuldade depois que o homem pecou. Porque a terra foi amaldiçoada e surgiu o sofrimento. E também, irmãos, o homem, ele foi expulso do paraíso. No capítulo 3, aqui nós temos que achar o versículo, capítulo 3 e versículo 23. Diz assim: o Senhor Deus o lançou fora do paraíso, ou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o pecado, ele separou o homem de Deus. Pode pular aí, Felipe, né? Está aqui. O pecado trouxe no mundo o medo, a dor, o sofrimento, a morte, física ou eterna. O pecado fez tudo isso. O pecado separou o homem de Deus. E aí, o homem perdeu o paraíso. Meus irmãos, mas tem lugar nesse mundo que é tão bonito, pode ser que é o paraíso, mas não tem a comunhão com Deus. E como nós, meus irmãos, não vivemos no paraíso, nós não temos meios de comparação, a não ser o que diz a palavra de Deus, e nela confiamos, que neste mundo não foi criado um lugar tão precioso como o paraíso, onde o ouro é desprezado,
né? Já pensou? Que não precisa ninguém ficar com uma picareta lá para pegar ouro e coisa e tal, sabe por quê? Porque a coisa mais valiosa do paraíso era a presença de Deus, essa comunhão com Deus. Então, o pecado fez o quê? Separou o homem de Deus. Primeira coisa, né? E também, meus irmãos, como diz a palavra de Deus em Isaías 59:2, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É isso que o pecado fez. Separou você de Deus, me separou de Deus. O pecado separou a humanidade de Deus. É por isso que tem esse versículo aqui no capítulo 3, o homem sendo lançado fora do jardim. Aquilo não é, meus irmãos, só o lançamento físico, fora do jardim. É fora daquela posição, daquela vida ideal. A vida ideal, o homem perfeito no lugar perfeito para poder viver eternamente com Deus. Então, ele foi expulso de lá. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É aí, meus irmãos, que Paulo encontra força para poder dizer que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e eles estão separados de Deus. Não existe uma pessoa que pode olhar e dizer assim, não, eu nunca pequei, ou eu não tenho nenhum pecado. Todas as pessoas pecaram. Mas eu não estava lá no jardim, eu não tenho culpa, a humanidade caiu junto com Adão. Todos pecaram. E a pessoa consciente, ela sabe que é um pecador. Por isso, irmãos, fora do paraíso, a vida dos homens só pode piorar, seja porque a terra foi amaldiçoada. Como Deus disse, você vai sofrer para comer, né? Com sofrimento você vai obter do solo o teu alimento, todos os dias da tua vida. Como eu disse, acabou a perfeição. Então, fora do paraíso, a vida dos homens só vai piorar. E além de uma terra amaldiçoada, é uma depravação que vem de dentro do próprio homem. Nós não podemos imaginar que algum dia a coisa vai melhorar até que Jesus volte. Acredite nisso. Nós estamos vivendo um mundo que só vai piorar. O apóstolo Paulo disse isso, olha, nos últimos dias vão vir tempos difíceis. Às vezes nós imaginamos que essa pandemia é a coisa mais difícil que existe. Não, isso não é a coisa mais difícil que existe. A depravação que só piora é a coisa mais difícil que existe. Vocês estão lembrados que antes do dilúvio houve uma violência tremenda, houve uma iniquidade tremenda. A única coisa que os homens pensavam era coisa ruim, era maldade, 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 maldade. O que Deus fez? Veio o dilúvio. Depois foi a vez de Sodoma e Gomorra. Ali em Sodoma e Gomorra, aquele termo que Deus usa, que eram grandes pecadores diante da face de Deus. Às vezes vivemos um tempo em que as pessoas ainda temem a Deus, de certa forma, têm medo de fazer uma coisa aqui ou outra, mas nós estamos vivendo um tempo que os homens realmente eles não temem a Deus. A humanidade, ela despreza Deus com desprezo, que somente, meus irmãos, olhando para as Escrituras, nós vamos conseguir entender como as pessoas, a cada dia que passa, eles odeiam tudo o que é de Deus. Isso explica a nossa sociedade hoje. Quando nossa geração que está crescendo, ela já cresce nesse novo normal. Sabe qual que é o novo normal? É negar a Deus, até chegar a negar a existência completa de Deus, como aconteceu antes do dilúvio, ou como aconteceu lá nos tempos de Sodoma e Gomorra. Há uma depravação completa. E a sociedade aceita. Por que a sociedade aceita? Aceita porque a sociedade está depravada. E nós estamos preocupados com a pandemia, quando deveríamos estar preocupados como esse mundo está cada dia mais depravado, como tudo está virado de perna para o ar. Então, irmãos, fora do paraíso, a vida dos homens só pode piorar. Olha esses versículos, não há nenhum justo, nenhum sequer. Isso é Romanos capítulo 3. Todos se perderam, juntamente se fizeram inúteis. Em seus caminhos, a destruição, a miséria. Esse é o homem fora do jardim.
Isso é um homem fora do paraíso. E nós estamos nesta condição, numa condição fora do paraíso. Por isso, temos aí uma palavra, né? Você entende que você é um pecador? Então, meu amigo, você entende isso, né? Que está perdido, que está condenado ao inferno, que está sem a salvação de Deus. Existe essa compreensão. Às vezes a pessoa não se atém a isso, mas pense sobre isso. O quão separado está de Deus, quão longe de Deus, sem salvação, né? Então, temos algumas perguntas. Estaria o homem perdido para sempre? Sabe qual que é a resposta? Sim, o homem está perdido para sempre. Como é que pode isso? Essa é a resposta da Bíblia, é a resposta de Deus. O homem está perdido para sempre? Sim, ele está perdido para sempre. Agora nós temos uma segunda pergunta, que é, o homem não tem mais salvação? Não tem mais jeito para o homem? Olha, isso é outra pergunta. E aí a resposta é sim, né? O homem não tem mais salvação? Essa resposta aqui, né, é não, né? Calma lá, por que não? Porque o homem, ele tem sim uma salvação, não dele próprio, um caminho que Deus abriu, que é o caminho que nós chamamos o caminho da salvação. Então, o homem está perdido para sempre? Sim. O homem não tem mais salvação? Tem, o homem tem, né? Nós temos uma salvação porque Deus, ele abriu um caminho. E qual é o caminho, meus irmãos? Nós sabemos, você que já tem esse caminho, você que já entregou a vida dentro desse plano e projeto de Deus, você sabe qual é o caminho. O caminho é Jesus. Esse caminho foi aberto porque Deus nos ama. Não tem um outro motivo a não ser esse. Por que Deus abriria um caminho para o Adão e para a Eva? Porque Deus amava o Adão e Deus amava a Eva. O desejo de Deus é que Adão e Eva voltassem a morar no paraíso. Mas se ele quis isso, como é que se explica aqui no capítulo 3 e no versículo 24, que depois que ele mandou o Adão e a Eva embora do paraíso, ele colocou querubins lá para que os dois não voltassem mais. Está escrito aí, você pode ler, né, no versículo 24. Uma espada inflamada para guardar, né, com querubins. Como é que explica isso? Olha, Deus não tem o tempo como nós temos o tempo. O homem não iria voltar antes de morrer e morar eternamente com Deus. Não ia acontecer isso. O homem primeiro morreria e aí sim, crendo em Cristo, né, ele estaria novamente na presença de Deus. Agora, meus irmãos, o que a palavra de Deus mostra para nós é que existe um caminho para a salvação, e esse caminho foi aberto porque Deus nos ama. O versículo mais lindo das Escrituras diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal maneira significa que é um amor sem medida. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que, olha, você não pode calcular o tamanho do amor de Deus pelo pecador. Ele amou tanto que ele fez o quê? Que ele deu o seu Filho unigênito, o Jesus, o nosso Salvador, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas veja, essa salvação em Cristo é resultado do amor de Deus. Agora, é um amor que nós não merecemos. Esse versículo aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 10, não sei se os irmãos lembram desse versículo. Olha, nisto consiste o amor. Onde é que consiste o amor? Qual que é a essência do amor? Aí explica, não em que nós tenhamos amado a Deus, como eu amo a Deus, não, nisto não consiste o amor. Mas no que consiste o amor, a essência do amor, não é que você amou a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como pagamento, como propiciação dos nossos pecados. Isso é demonstração de amor.
Então, quando nós falamos assim, olha, o caminho da salvação, como ele foi aberto, primeiro ele foi aberto porque Deus, ele ama muito, muito, muito este mundo, ele ama o pecador. É por isso que ele construiu um caminho, sabe por quê? Porque ele quer o homem de volta com ele. Ele quer ter aquela comunhão, é ele que buscou aquela comunhão de princípio, não foi o homem. Se dependesse do homem, o homem sairia daquele paraíso, e como ele saiu, e como aconteceu com Caim, matar todo mundo, acontecer tantas coisas, mas não, Deus sempre vai atrás do pecador. Assim que o Adão pecou, ele se escondeu, mas Deus, ele não se escondeu. Deus, ele foi atrás do Adão e disse, onde você está, Adão? Ele estava perdido, mas Deus encontrou ele. E Deus encontrou e conversou com ele, mostrou para ele a grandeza do seu pecado, as consequências do seu pecado também foi mostrado, revelado, mas não foi só isso. Deus não mostrou apenas o pecado e as consequências do pecado. Sabe o que Deus fez? Deus demonstrou o seu amor, quando disse para a mulher, olha, a tua semente vai esmagar a cabeça da serpente. Há uma promessa de Deus, essa promessa é baseada no amor de Deus, o amor de Deus pelo pecador. Então, meus irmãos, qual é o caminho que leva para o céu? Qual é o caminho da salvação? O caminho é Jesus, não tem outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Senhor, mostra-nos o caminho. Filipe estava preocupado, ele queria saber o caminho. Senhor, mostra-nos o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho. Então, quando nós falamos do caminho da salvação, é porque esse caminho foi fechado. O caminho para o paraíso foi fechado, o homem pecou, saiu do paraíso, está fechado, está os querubins lá, mas aí vem Jesus, e Ele é o caminho, Ele abre o caminho. Esse caminho não foi aberto de qualquer jeito. Bem que Jesus poderia chegar, vir a esse mundo, pegar esses querubins, dar um empurrão em cada um, chutar aquela porta e abrir. Ele poderia fazer isso. Mas ele não fez isso. A palavra de Deus diz que o homem tinha que pagar o seu pecado. O livro de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não tem perdão. Então o pagamento teria que ser feito com sangue. Sangue, sangue. Isso explica tantas mortes de tantas ovelhas, de tantos cordeiros, de tantos novilhos, de tantas pombas, de tantos animais que derramaram o seu sangue naqueles altares. Aqueles homens queriam apenas o perdão de Deus. E eles conseguiam o perdão de Deus pelo derramamento de sangue. Porque aquele derramamento figurava uma morte perfeita lá na cruz. Então, quando Abel foi lá e derramou o sangue daquele cordeiro, quando aqueles que estiveram depois de Abel, como Noé, como Abraão, como Isaac, Jacó e todos os heróis, quando todos eles foram lá e levaram um cordeiro, derramaram o sangue do cordeiro, eles só estavam dizendo uma coisa: Deus vai mandar o cordeiro para nós. Nós temos um caminho de salvação. Então esse caminho custou muito caro. O preço, meus irmãos, foi a prova deste amor. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a grande prova do amor de Deus. Você merece? Não. Eu mereço? Não. Talvez tenha alguém que merece? Não existe ninguém que merece. A prova do amor de Deus é que Ele mandou seu Filho para morrer no nosso lugar. Até Paulo faz um desafio, pode ser por algum justo alguém ousa morrer, pode ser, mas por um pecador. Sabe, aquele pecador que está lá, um camarada mau, coração mau, ruim, Deus mandou seu Filho morrer por ele também. Não sou só por ele, mas eu não sou mau como aquela pessoa. Diante de Deus você é ruim, você é mau, você é um pecador. E mesmo assim, se você for comparar, você tem que se comparar com Deus, e Deus é perfeito, você não é, você é um pecador.
Aí você poderia dizer, como é que Deus tão perfeito quis morrer por mim? É porque Ele ama o pecador. O preço foi a morte de Jesus na cruz. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Vocês estão cientes de que não foi mediante a valores perecíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido. Você está consciente disso? Que não foi com dinheiro que te compraram, que não foi com dinheiro que você foi resgatado desse modo de vida vazio, sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Então não foi com qualquer coisa. Deus poderia pagar com moeda, Ele não pagou com moeda, porque sem derramamento de sangue não há remissão. A verdade é que tem muitos homens que queriam oferecer moeda para Deus, mas sem derramamento de sangue não há salvação. Você não pode ir lá com moedas e querer comprar a sua salvação. É isso que Pedro está dizendo, que a nossa salvação, ela não custou dinheiro. Mas eu trabalhei muito por esse dinheiro, pois é, mas ele não vale nada para Deus. O que está dizendo é que houve um preço, e esse preço é o que tinha de mais precioso, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe quando você está na ceia, aquele pão representa um corpo perfeito, mas sabe que quando você está na ceia, aquele sangue representa um sacrifício perfeito, a perfeição do sangue imaculado de Jesus. É por isso que Pedro está dizendo, fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Não foi com qualquer coisa, não. Então você não perca tempo procurando outro caminho para a salvação, nem perca seu tempo com isso. Às vezes nós fazemos coisas que devemos fazer, mas isso não compra a salvação. Você pode até vir para a igreja, eu venho para a igreja, você pode vir, você pode até ser batizado, mas o fato de você vir para a igreja e ser batizado, isso não te dá salvação, não te dá direito de ir ao céu. Eu sou uma pessoa que dizimo e oferta, bem, você deve fazer isso, assim como você deve vir para a igreja e ser batizado, mas assim como vir para a igreja e ser batizado não dá salvação, todo o dinheiro que você der para Deus também não dá salvação, não te concede salvação. Você pode realizar boas obras, e os homens gostam de fazer isso, mostrar o quanto eles são bons, para dizer para as pessoas o que ele fez, e Deus vai olhar para todas as obras e vai dizer, são trapos de imundície. Trapos de imundície, trapos de imundície. Isso são as nossas obras. Aí o homem vai ficar como diante de Deus? Bem, se ser religioso não serve, se não aceita dinheiro para salvação, se essas minhas obras não servem, então eu vou fazer algumas orações e cantar alguns hinos. Você pode ficar de joelho 24 horas por dia. Você pode ficar cantando até a sua goela secar e você ficar rouco. Isso não te dá a salvação. Mas são coisas boas. Cantar para Deus é uma coisa boa. Você orar é uma coisa boa. Você ofertar é uma coisa boa. Fazer boas obras é muito bom. Estar aqui é uma coisa boa. Quando você crê em Cristo, você deve ser batizado. É uma coisa boa. Por isso dizemos que existem coisas boas que devemos fazer, mas elas não podem nos salvar. Só há um caminho, e esse caminho é Jesus. Essa palavra é de Pedro, quando ele diz assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Teve uma coisa que me impressionou. Eu entrei numa igreja romana, eu com a Valéria, a gente estava sem fazer nada lá em Campinas, entramos numa grande catedral no centro da cidade. Eu disse, Valéria, vamos entrar aqui, que faz muitos anos que eu não entro numa igreja romanista. E vou dizer, a igreja é caprichada,
tudo talhado na madeira, batido, aquilo deve dar um trabalho para fazer, medonho. E eu fiquei ali reparando em alguns minutos, reparando, olhava para trás, depois me levantei e fui ver por que as pessoas, elas sempre se viravam para a direita, e elas ficavam um tempo, depois saíam e iam embora. Tinha algumas imagens do lado direito e tinha uma imagem do lado esquerdo. A imagem do lado esquerdo representava Jesus. E as imagens do lado direito representavam aquilo que não era Jesus. Pois as pessoas sempre iam para o lado direito, aquilo que não era Jesus. Aí eu pensei, até aqui a figura de Jesus, ela é desprezada. Ficavam ali do outro lado, mas desprezavam a figura de Jesus. Veja, só há um caminho, esse caminho é Jesus. Eu fico imaginando como nós crentes, nós pecamos em não insistir em falar de Jesus. E como os outros insistem em falar em tantas coisas, mas não falam de Jesus. E nós, como crentes em Jesus, nós nos omitimos. Nós apenas, meus irmãos, ignoramos aquela necessidade dos pecadores de conhecer Jesus. Já pensou se nessa igreja que só dela está aberta, centenas de pessoas vão entrar lá todos os dias? Se o representante espiritual daquela igreja pudesse olhar e dizer, olha, a figura importante, a figura única, se uma pessoa lá dentro daquela igreja tivesse, meus irmãos, só esse versículo na mente, para poder dizer para as pessoas, isso que está escrito, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Centenas de pessoas iam ouvir a palavra, e talvez não olhariam para o lado direito, e poderiam até olhar para o lado esquerdo, e poder dizer assim, este é o que me salvou, Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Mas sabemos que não é isso que acontece. O que nós devemos fazer para sermos salvos? Isso é uma pergunta. O que nós devemos fazer para ser salvos? Fizeram essa pergunta para Paulo e para Silas, quando os dois estavam numa cadeia, presos, com as mãos e os pés amarrados. Ele poderia dizer, me salve primeiro e depois eu te explico. Podia jogar aí e dizer, eu só vou te falar se você me soltar, Mas não. Imediatamente, quando aquele carcereiro diz, senhores, que eu devo fazer para ser salvo? Aí o apóstolo Paulo, ele responde de uma forma simples, de uma forma certeira. Olha o que diz as Escrituras. Eles prontamente lhe afirmaram, crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo, tu e a tua casa. O que eu devo fazer para ser salvo? Foi a pergunta. Qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. É muito interessante como a salvação do pai, ou a salvação da mãe, é só, meus irmãos, o início de uma grande salvação que vem para toda a família. Você vê um pai se converter, daqui a pouco a mãe chega, daqui a pouco os filhos vão chegando também. Ou você vê um filho dentro de uma casa, ele se converte e pelo testemunho dele, outras pessoas da família acabam conhecendo a verdade, o caminho da salvação. Por isso é tão importante o seu testemunho, quando você se converte e dizer, Senhor Jesus, o Senhor cumpriu o seu propósito na minha vida, salvação em Cristo Jesus. Eu peço a Ti que cumpra o seu propósito na vida da minha família.
O Senhor prometeu, ó Deus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, pois eu criei, Senhor, salva a minha casa. Você tem que clamar a Deus, você tem que pedir a Deus. Crê no Senhor Jesus e assim será salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro disse, eu creio. E ele se converteu, ele entregou a vida dele para Jesus. Ele pegou aqueles prisioneiros Paulo e Silas, sangrando porque eles tinham apanhado antes de serem presos, levou para a casa dele, onde a sua esposa e seus filhos foram evangelizados pelo apóstolo Paulo. Todos eles naquela noite receberam Jesus. Eles curaram as feridas de Paulo e Paulo, pela palavra, curou as feridas espirituais daquela família. Eles entregaram a vida para Jesus. Mais uma família na cidade de Filipos, naquela noite, foi batizada em nome de Jesus. Então, para você ser salvo, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Veja só, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você tem que confessar com a sua boca para ser salvo. Agora, você tem que crer não somente na morte de Jesus, mas você tem que crer na ressurreição de Jesus. Por que é tão importante crer na ressurreição de Jesus? Veja só, a morte de Jesus nos deu salvação. Quando Jesus morre, ele é sepultado e ressuscita no terceiro dia. Depois de 40 dias andando e aparecendo para todos, ele tinha feito uma promessa, que ele ia para o Pai, mas que iria voltar para buscar aqueles que nele crescem. E quando ele sobe para o Pai, depois de 40 dias, os anjos disseram, viste este homem que subiu, da mesma forma ele vai descer. Meus irmãos, nós temos uma promessa. Essa promessa ela se encontra no capítulo 14 do Evangelho de João. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo agora, no Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vos levarei para mim mesmo. Olha só, quando você vai lendo o livro de Apocalipse, e você descobre que no livro de Apocalipse, depois de todas aquelas coisas terríveis que acontecem, mortes, é o fim do mundo como nós aprendemos, a terra sendo destruída, tudo que existe nessa terra sendo destruído, pessoas morrendo, guerras. O livro de Apocalipse, meus irmãos, é um livro triste de ler, mas tão necessário, por isso quem lê é abençoado. É triste no sentido que você vê quanta coisa terrível ainda vai acontecer neste mundo. Aí, quando tudo parece não ter mais solução, quando depois daquela guerra, o Armagedon terrível, vem a volta de Jesus. Jesus, ele volta nos ares, ele volta com os seus e para os seus. E aí, novamente, meus irmãos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma morada com Deus. Ou seja, ele abriu o caminho do paraíso. E nós vamos poder morar com ele novamente no paraíso. Quando você encontra lá em Apocalipse, no capítulo 21, podemos abrir lá naquele texto tão lindo. Fica imaginando que esse dia ainda vai chegar. Quando o João disse, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, o mar já não existe. Veja só, eu vi um novo céu e eu vi uma nova terra. Veja só, nós temos aqui no capítulo 22,
capítulo 22 e versículo 1. E me mostrou o rio puro de água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e outra banda do rio, estava a árvore da vida. Lembra daquela árvore da vida que Deus colocou os querubins para que não entrássemos lá e comêssemos daquele fruto? Pois bem, a volta de Jesus não somente nos dará uma morada eterna, mas nos colocará novamente diante daquela árvore, a árvore da vida. O que isso quer dizer? Quer dizer, meus irmãos, que quem crê em Jesus, o destino dele é o paraíso. É esse céu maravilhoso, é essa terra maravilhosa, o novo céu e a nova terra. Veja o versículo 3. Ali não haverá mais maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Não é só a árvore da vida que nós vamos ter acesso, não é só naquele lugar maravilhoso, lindo, que nós vamos ter acesso. Nós vamos ter acesso novamente à presença de Deus. O que tinha de melhor no jardim não era a árvore, não eram os rios e nem o ouro. O que tinha de melhor no jardim era a presença de Deus. E nós vamos ter novamente essa presença viva e eterna com Deus. Então, o caminho da salvação, ele só existe porque o homem se perdeu. O caminho da salvação, ele só existe porque Deus amou este mundo tanto, 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 que ele mandou seu Filho para morrer no nosso lugar, para que fôssemos salvos. E Jesus, ele abriu novamente o caminho para esse paraíso, para a salvação. E esse caminho, ele está aberto para todos os que creem em Jesus Cristo como Salvador. Por isso, é preciso, uma pessoa que nunca entregou a sua vida para Jesus, ele deveria fazer isso. Nesse momento, a pessoa deveria estar falando, falar com Deus nesse momento. Senhor Deus, eu reconheço que eu sou um pecador. Não só isso, eu reconheço que eu sou um pecador e que estou perdido e que mereço o inferno. Uma pessoa sem Jesus, ela deveria reconhecer que é uma pecadora e que está a caminho do inferno. Mas também deveria dizer: Senhor Deus, eu creio na tua salvação. Não é a salvação que o homem fez, mas eu creio na tua salvação. Eu creio que Jesus morreu para me salvar de meus pecados. Eu creio que Jesus ressuscitou e que um dia ele vai voltar, vai vir me buscar. Eu entrego a minha vida a Jesus. Olha, é preciso que a pessoa diga isso. Eu posso até falar para você falar isso, mas não adianta. A pessoa precisa crer em Jesus Cristo. E ela não vai crer em Jesus Cristo se primeiro não entender que ela está perdida, sem salvação. Jesus é o caminho da salvação. Então a pessoa perdida, ela quer se encontrar. E aí, diante de Deus, perdido diante de Deus, para se encontrar com Deus, Jesus disse: eu sou o caminho. Então a pessoa precisa entregar a sua vida para Jesus. Todos meus irmãos que estão no céu hoje, é porque fizeram essa entrega. Todos os que ainda entrarão no céu, é porque estão entregando a sua vida ou entregaram a sua vida para Jesus. Sem Jesus Cristo não tem salvação.
Vamos abaixar a cabeça, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai amado, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pelo dia que o Senhor me salvou. Eu te agradeço, Senhor, porque ainda criança, o Senhor colocou Cristo no meu coração. Eu entendi que eu era um pecador e me entreguei a Jesus Cristo. Por isso eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me encontrou, o Senhor me achou há tantos anos atrás. E eu peço, Senhor, que se tem alguém aqui dentro hoje, seja novo, seja velho, que ainda não entregou a vida para Jesus, que essa pessoa entregue, que ela possa confessar o nome de Jesus, que ela possa dizer: Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Que o seu Santo Espírito, Senhor, possa estar incomodando os corações dos que estão aqui dentro da igreja e daqueles, ó Deus, que estão ouvindo ou ainda ouvirão a necessidade da salvação. Que o teu poder do Espírito Santo, possa converter corações. Em nome de Jesus. Amém.